Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar da obra O Caramuru, escrita por Frei José de Santa Rita Durão em 1781. Essa obra ela é do movimento indianista, que tinha como objetivo construir uma memória de um herói nacional. Eu sou a professora Andréia de História e vou contar para vocês a história do Caramuru. O Caramuru se chamava, na verdade, Diogo Álvares Correia e ele nasceu em Portugal. Lá pelos 17 anos de idade, ele pegou uma nau francesa que naufragou na costa brasileira. Quando isso aconteceu, ele e mais 7 companheiros de viagem foram parar numa praia perto da ilha de Itaparica, no litoral da Bahia. Chegando lá, eles foram recebidos por uma tribo antropófaga, uma tribo tupinambá, índios devoradores de gente. Quando eles chegaram, um deles já estava machucado, tinha levado uma pancada na cabeça e tinha morrido. A primeira impressão desse grupo ao se deparar com os nativos brasileiros foi temerária, porque os índios avançaram sobre o corpo do companheiro morto e devoraram ele ali mesmo. Quanto aos outros, foram levados para uma gruta que ficava à beira do mar. O objetivo era engordar os sobreviventes e devorá-los assim que fosse possível. No entanto, o enredo da história nos mostra que Diogo estava tão magrinho que não conseguia ganhar peso. Num determinado dia, os líderes da tribo, eles foram até a gruta e pegaram os 6 índios que estavam mais fortinhos para fazer deles um churrasquinho. Mas nesse momento, eis que chega uma tribo rival e eles entram em conflito. Nesse conflito, esse grupo tupinambá, ele é abatido, ele perde. E o grupo vencedor liberta os 6 companheiros de Diogo. Diogo fica sozinho na gruta. Então, ele decide sair da gruta e ele vai em busca dos destroços do navio. Lá ele encontra armamentos, ele encontra pólvora, ele encontra roupas e traz para a gruta. Num determinado dia ele veste as roupas, uma armadura, e ele é apanhado por um indígena que é líder na tribo tupinambá. E quando esse índio enxerga Diogo vestido com aquela armadura, ele não tem exatamente a ideia do que esteja acontecendo, mas ele pensa que se trata de uma figura mítica, de uma figura endeusada, de uma figura enviada pelo deus Tupã. Então Diogo mostra o rosto, abre o seu elmo e mostra o rosto. E o índio encantado começa a ouvi-lo e ele começa a retirar dos seus guardados muitas coisas que ele imaginou que pudesse presentear o índio. E entre as coisas havia a imagem de Nossa Senhora, num pequeno quadro. Quando esse índio olha para essa imagem, ele acaba achando maravilhosa a imagem feminina que está ali retratada. E então ele considera que essa mulher tão linda só possa ser filha ou mãe do deus Tupã. E aí ele atrela a imagem de Diogo a essa outra imagem e pensa que Diogo é um enviado de Tupã. Esse índio líder dessa tribo se chamava Gupeva. Gupeva então, já acreditando que Diogo é um enviado de Tupã, leva Diogo para a tribo. Chegando na tribo, eles encontram Paraguaçu. Paraguaçu, que é filha do líder maior, que se chama Taparica, ela já está prometida a Gupeva. Mas ao chegarem na tribo, a tribo também é atacada por um outro grupo indígena. E Diogo, com a arma na mão, ele atira para cima. Quando ele atira para cima, ele consegue
dispersar todo o grupo oponente. E então ele começa a ser muito bem tratado. E o chefe da tribo oferece Paraguaçu em casamento para Diogo. Dizem na obra O Caramuru, a descrição de Paraguaçu é como se ela tivesse todos os traços europeus e inclusive ela falava a língua portuguesa. O romance entre os dois foi maravilhoso. Diogo participou de muitas batalhas entre os tupinambás e vários outros indígenas, saindo vitorioso sempre. Porque ele tinha atirado para cima e tinha uma arma de fogo, dizem que a tradução para Caramuru é filho do trovão. Mas há também historiadores que dizem que a tradução para Caramuru é moreia, porque quando os náufragos chegavam à beira da praia, eles vinham cheios de algas e pareciam uma moreia, que é um peixe que vive entre as pedras. Enfim, para agradar o Caramuru, muitos chefes de outras tribos traziam suas filhas. E entre essas mulheres estava Moema. Moema era uma índia belíssima, era uma índia bastante desejada por todos os nativos, mas ela se apaixonou também pelo Caramuru. Num determinado dia, uma nau francesa aportou na praia e Diogo, que já era um homem católico e seguidor de todos os costumes da igreja, decidiu levar Paraguaçu para a Europa. Ele queria batizá-la e depois de batizá-la ele queria casar com ela. Quando eles entraram no barco, as índias todas, vendo o barco se afastando da costa, se atiraram no mar e saíram nadando atrás da embarcação. Moema, a mais apaixonada, ela chegou a nadar até a exaustão e acabou morrendo. Existem muitas obras, inclusive uma de Victor Meirelles, que retrata a morte de Moema, representando esse amor tão extremo por esse europeu. Chegando na Europa, Paraguaçu e Diogo se casam na França. Antes do casamento, Paraguaçu é batizada com o nome Catarina do Brasil. Diogo é recebido pelo rei da França e também faz um acordo com o rei de Portugal e acompanha a comitiva de Tomé de Sousa. E ele é um elemento fundamental para a fundação da Bahia.